Olá, bom dia. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. 24/6. Hoje é dia de São João, para quem acredita. E o Nordeste deve estar bombando. Hoje é feriado no Nordeste. Meus queridos colegas baianos, soloteropolitanos estão aí em festa hoje. Bom dia. Hoje vamos falar sobre divórcios, separações. O que você acha da gente poder falar sobre isso hoje um pouquinho, sobre as óticas das constelações? Eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora familiar, há quase 30 anos sou consteladora, há quase 15 anos sou, opa, quase 30 anos sou psicóloga. Estou mandando mensagem aqui, estou me desconcentrando. Há quase 15 anos eu sou consteladora familiar. Desde 2018 eu ofereço constelação, ofereço, né, coordeno a extensão universitária em constelação familiar sistêmica. E olá, Tatiana, bom dia, tudo bem com você? Precisamos conversar? Sejam bem-vindos quem chegar por aqui, quem assistir essa live depois, ela fica gravada. Então, como eu estava dizendo, né, há quase 15 anos eu sou consteladora familiar. Em dezembro completarei 15 anos, 30 anos de psicologia, e acredito que até o fim do ano eu chego na minha milésima constelação. E isso para mim é uma grande satisfação, né? O meu verbo desse ano é constância, manter a constância. Estou aqui, né? Às vezes as pessoas falam: Nossa, Sheila, mas tem poucas pessoas na live. Não tem problema. Essa live, o retorno que eu tenho das poucas pessoas que passam por aqui me fazem estar aqui nas terças e quintas-feiras de manhã. Esse é o meu propósito também, de trazer algumas reflexões, né? Eu não falo que é uma verdade de tudo que eu falo, mas é para trazer uma reflexão, trazer uma conversa, né, para que você possa conversar com outras pessoas sobre os temas colocados aqui. Este mês é o mês dos namorados, então eu tenho falado sobre relacionamento, relacionamento de casal, relacionamento afetivo. Né? O mês que vem ainda estou escolhendo ainda, né, qual o tema que eu conversarei aqui, mas é sempre meia horinha, né, mas é sempre deixando uma reflexão, uma oportunidade aí de refletir sobre algo na vida. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero agradecer as pessoas que participaram do workshop ontem. Foi um workshop lindo, né? Tivemos constelações, uma relacionada à questão de relacionamento, a outra relacionada às questões financeiras. E como as pessoas que estavam participando, várias pessoas que nunca tinham participado do meu workshop, participaram ontem pela primeira vez e falaram: Nossa, como essas constelações mexeram comigo, como esse assunto mexeu comigo, parecia que a constelação era minha, né? E eu costumo falar para as pessoas, né, que quando a gente participa de uma constelação, sempre há algo, não é à toa que a gente está ali, né? Não é à toa que a gente está participando na segunda-feira à noite, começa às 7, termina, ontem terminou, era 21h50, né? Então, os movimentos sistêmicos que eu ofereço em cada constelação, olá, Luiz Cláudio, seja bem-vindo. O movimento sistêmico que eu ofereço, geralmente nos fins, né, no final do workshop, que é da pessoa poder olhar, entrar em contato, fazer uma ressonância mórfica com alguém do sistema. Todas as pessoas que participaram me deram feedback que foi muito significativo, que foi até emocionante, né, que eles estão levando algo para si. E pessoas que nunca participaram de constelação, que não sabem como é, como funcionam, estavam lá se sentindo à vontade, dando feedbacks, participando como representantes da constelação, entrando nesse campo mórfico que a constelação abre para que as pessoas acessem o inconsciente de uma forma muito natural, né? Percebendo através do corpo,
as sensações, sintomas, sentimentos. É isso que importa em uma constelação. Nós, seres humanos, raciocinamos muito, né? Queremos entender tudo, e às vezes não é pelo raciocínio que iremos entender o porquê dos nossos problemas. E sim, é através do que a gente sente. Às vezes a gente não percebe o que a gente sente, né? Vocês que me conhecem sabem que eu estou aí há 21 anos trabalhando com promoção de saúde mental, e tem muitas pessoas que têm doutorado, pós-doc, e não sabem o que está sentindo, não sabem nomear o sentimento. Né? Se a gente pergunta o que você está sentindo, ele fala de sintomas, né? Fala, estou sentindo dor, estou sentindo calor, estou sentindo é, estou sentindo mal, né? Estou sentindo bem, mas não fala que é raiva, não fala que eu estou sentindo amor, que eu estou sentindo paixão, que eu estou com frustração, que eu estou com medo, que eu estou com ciúmes, que eu estou com inveja. As pessoas parecem que falar de sentimento é como se fosse ficar vulnerável, né? E muitas vezes, esqueci de novo aqui no YouTube, oh meu Deus, e muitas vezes, na verdade, as pessoas não estão, não, elas estão sem entrar em contato com uma parte dela, que são os sentimentos, né? Se, o programa de saúde mental, né, que eu trabalho aí há 21 anos, né, junto da SEC, a primeira coisa que a gente faz para as pessoas é ajudar. A Andrea faz parte desse programa, está passando por aqui. Bom dia, André. É ajudar as pessoas. Primeira coisa, coloca nome no que você está sentindo, né? Isso já contribui, dá 10 passos aí na caminhada para poder ter um autocuidado, né? Se a gente não se conhece, se a gente não se valida, como que a gente vai validar o que as outras pessoas sentem? Como que a gente vai se comunicar melhor, né? E a constelação, ela traz isso, né? O embasamento da constelação é perceber o que você está sentindo, o que seu corpo está querendo dizer para você, né? O nosso corpo, as nossas células, elas estão ligadas, assim, de uma forma conectada diretamente com o inconsciente, né? E se a gente para no racional, se a gente tenta ficar racionalizando tudo, a gente não entra em contato com esse inconsciente, né? Olha, Betânia, quanta gente querida passando por aqui hoje. Obrigada, gente. Eu sei que é uma passadinha, porque meia hora de manhã pode ser demais, né? São pessoas queridas. Então, a constelação, ela vem. Por que que as pessoas falam assim, nossa, ela tem um resultado na vida? Às vezes, no momento da sessão de constelação, a pessoa fica querendo ali entender quem é quem, por que esse movimento, por que essa frase fez efeito, né? E eu peço para a pessoa, tente não querer entender agora, sente. Se mudou o sentimento de angústia que estava em você no início da constelação, nos representantes, e passou a ter um sentimento de alívio, de alegria, de tranquilidade, é isso que importa numa sessão de constelação. O efeito disso vem depois na vida. A sessão de constelação é só a linha de saída, né? É o start para poder o movimento começar na vida. E depois você vai percebendo, vai tendo insights, às vezes sonhos, às vezes alguém chega para você, igual quantas pessoas estavam brigadas com outras, com a mãe, com um relacionamento inadequado com o cônjuge, com os patrões, às vezes, né? Fala, ah, eu não suporto mais, vou pedir conta do meu trabalho, eu não sei o que acontece entre eu e meu patrão. Nossa, até meu irmão está passando por aqui hoje. Bom dia, Alex. Então, a, perdi, fiquei emocionada com meu irmão. Então, às vezes, está lá brigando, né, brigando com os patrão, com o patrão, e de repente faz a constelação. Na semana seguinte, o patrão chega mais, né, o gerente, a pessoa que está com problema no trabalho, chega mais harmoniosa, para de. Às vezes, algumas pessoas falam assim, está até esquisito. Né? Nossa, ele não brigou, eu não precisei alterar, né, me defender na postura, né? Então, a constelação, ela mexe no inconsciente coletivo, não é só do cliente que vem aqui. E o nome da constelação de verdade, né, é reposicionamento familiar. Constelação familiar foi um nome que abrasileirou e que levou para outros países também.
mas é reposicionar, sair de um lugar de dor e vir para um lugar de mais alívio e de amor. Essa é a função da constelação. E não tem nada místico na constelação, não tem nada que sobrenatural, né? Nós somos, como diz o Joy Dispenza, nós somos sobrenaturais se a gente se conectar com o melhor de nós, a gente acessar. Nós somos muito para cuidar do que está fora da gente, né? Mas a gente não tem uma linguagem. Estamos em 2025 e nós não temos uma linguagem de leitura do nosso próprio corpo. O que que o corpo está dizendo para a gente, né? Ainda precisamos de muito trabalho para poder entender o que o corpo quer dizer. E a constelação é um, é um caminho, eu falo que é uma ponte, né, para ligar aí o nosso inconsciente com, na verdade, as nossas dores com o inconsciente. Só isso. O papel de uma facilitadora, de um facilitador de constelação, é pegar na mão desse cliente e atravessar essa ponte com ele, né? Falar, olha, vamos sair desse lugar de dor e vamos lá conversar com o seu inconsciente, com o inconsciente coletivo da sua família, do seu trabalho. E ao caminhar nessa ponte, a gente vai traduzindo para ele, ó, esse sintoma significa isso. Agora você vai precisar dizer alguma coisa para você se liberar dessa dor. Ah, você vai precisar deixar, né, com o seu pai, com a sua mãe, por exemplo, que eles se responsabilizam e que eles cuidam dos problemas deles do jeito que eles conseguem. E não é você que vai salvá-los. Não é você que vai ter de carregá-los no colo. Eles já têm colo. Ah, mas o pai e a mãe deles não foram presentes. Mas são os pais e a mãe dos seus pais, são os seus avós. E eles são maiores, né? Olha, essa relação sua conjugal está desequilibrada. Imagina um constelador caminhando numa ponte com um cliente, né, e tirando ele daquele lugar. Para você não voltar nesse lugar de dor, você não vai poder ficar olhando para trás. Você vai precisar olhar para frente, para a sua vida, para a sua evolução, para a família que você formou. Porque se você ficar parado aqui olhando para trás, para sua família, querendo cuidar das dores, ou até mesmo querendo organizar tudo, você não chega do outro lado da ponte, e é lá que está a solução, né, do que você precisa. É isso, gente. Então, não tem um segredo, mas para poder atravessar a ponte com a pessoa e levá-la de uma forma natural para o outro lado, existem técnicas, precisa estudar. Não é assim, senão a pessoa pula da ponte. Como muitos já aconteceram com muitas pessoas, a gente sabe de muitas notícias que as pessoas saíram muito mal de uma constelação, né? Porque precisa de respeito, precisa de ética, precisa de cuidado, né? E a gente não quer nenhum cliente nosso pulando da ponte, não é? Para quem está chegando agora, por favor, assista depois. Isso é só uma analogia de uma constelação. Mas, e precisa ter um olhar muito para o interior do cliente. Precisa ter um olhar para todo o sistema familiar desse cliente. Não é só olhar para o cliente e ter raiva da família, né? Não é só isso, é muito mais, né? Ok? Então, agradeço imensamente as pessoas que participaram ontem. Foi incrível, né? A participação, os feedbacks, os clientes, as formas, né, dos clientes se sentirem, o feedback deles. É tão gostoso quando a gente vê que os clientes estão mais aliviados depois de uma constelação, que eles conseguem enxergar onde estava o problema, se era no comportamento deles, se era no olhar para com a família. É muita alegria, né? Às vezes eu encerro, geralmente os workshops são à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, mas aí quando fecha a tela assim, nossa, é uma alegria, eu falo, poderia ter mais 10 constelações hoje que eu faria, sabe? Já aconteceu isso, de facilitar 11 constelações um dia. E o corpo ficou cansado, mas a mente ficou assim, né? Ficou tranquila. Era muito gostoso.
quando eu facilitava a constelação no Mercury em São José dos Campos, né, era tão interessante, não só lá, também muitas vezes eu facilitei no Espaço de Vir, em Jacareí, que hoje é o Espaço Avareí, e parecia que as pessoas chegavam lá e falavam: "Nossa, que esquisita, eu estava com dor de cabeça, eu cheguei aqui, parece que a dor foi embora. Nossa, eu entrei aqui, eu estava tão preocupada, eu estou saindo daqui leve", né. Então o ambiente onde acontecem as constelações, que é um ambiente para se amar, né, para a gente poder organizar nosso amor, parece que até o ambiente por si só, né. Eu lembro que algumas pessoas chegavam, eu fazia uma rodada, assim, né, para saber como as pessoas estavam, e uma pessoa falava algo que estava acontecendo com ela e na sequência iam vários, né, falando: "Puxa, parece que o assunto aqui é um só, parece que a gente veio aqui para resolver algo, né, que é comum a todos nós". Então também tem esse encontro entre as pessoas, né, esse respeito, o ambiente sai, as pessoas saem mais tranquilas. Eu tive várias pessoas, ainda tenho, né, no workshop online, várias pessoas que falam: "Eu venho ao workshop, hein, olá Soraya, bom dia. Eu venho ao workshop e eu aprendo só com as falas, né, falando, explorando sobre as ordens do amor de Beth Helling, já melhorei a minha vida, a qualidade, o olhar para com as pessoas do meu sistema, para com meu filho, minha mãe, e parece que eu nem preciso constelar. E eu chamo isso, né, de inteligência sistêmica. Quando a gente vai trazendo a inteligência sistêmica para nós, a gente vai ficando mais com um olhar mais ampliado, uma compreensão maior das pessoas, o julgamento diminui, né, a compreensão do porquê que as pessoas são do jeito que são, né. E isso vai também nos libertando de quando a gente critica, quando a gente julga, quando a gente quer ajudar alguém a melhorar a qualquer custo, né, que na verdade a gente não sabe se isso é uma ajuda ou se realmente ou se está atrapalhando alguém, né. Então a gente a gente se separa do outro, né, a gente permite que o outro faça dentro da capacidade dele. A gente não rouba a capacidade do outro de evoluir. Né, muitas vezes as nossas ajudas acontecem e a gente nem percebe, que é mais para ajudar o nosso ego do que ajudar a pessoa realmente, né. É aquele velho ditado, né, de ensinar a pescar ou dar o peixe. Muitas vezes a gente precisa, né, ofertar algo de nós para alguém, mas em termos de conseguir algo na vida, as pessoas precisam descobrir a sua capacidade, o seu jeito de evoluir, de resolver seus problemas. E muitas das pessoas resolvem seus problemas ou não resolvem seus problemas, porque elas querem continuar com aquele problema que tem um significado. Quantas constelações eu facilitei, às vezes, de dores físicas, de relacionamentos tóxicos, e às vezes a gente começa a constelação de uma forma, oculta para o cliente, né, mesmo em grupo ou mesmo individual, e a pessoa olha, assim, para a doença e fala: "Nossa, é minha amiga". Nossa, como eu gosto de ficar com ela, ela me incomoda, mas ela me faz bem. E para desvincular dessa, né, quando a cliente percebe que aquela amiga é a doença dela, ou que é a relação tóxica que ela está, né, e que muitas vezes ela está em lealdade com outras dores do sistema familiar, uma dor que foi da mãe, do pai, dos avós, né. E dor que eu falo não é só dor física, né, dor relacional, dor de escassez, né. Quantas pessoas preferem estar na escassez, porque se ela for para a abundância, se ela for para a prosperidade, o comportamento dela irá mudar. Talvez a culpa, né, de ser diferente do sistema familiar pode pesar, e isso vai exigir dela, né, uma postura diferente, de ser diferente mesmo de várias outras pessoas. Então é melhor eu ficar aqui. Percebe? É melhor eu ficar aqui com essa dor, é melhor eu ficar aqui com esse problema, porque
é um mal conhecido e eu sei lidar com isso, né. E a constelação mostra, e a pessoa vai escolher. Ela pode escolher continuar ali, naquela dor, né, e ela pode escolher tomar a força e ir para a evolução dela, né. Mas essa escolha, mesmo depois de uma constelação, é o cliente quem faz, não é a constelação, né. Então tem muitas pessoas que falam: "Ah, não aconteceu nada", e a sua parte também? Tem a parte do cliente também. Mas na maioria das vezes, nos casos, né, nas constelações que eu facilitei, existe uma mudança. Existe uma mudança, muitas vezes sutil, né, mas existe, né. Por exemplo: "Ah, eu queria que meu marido mudasse". A constelação é para a gente, não é para o marido mudar, entende? Aí ela muda, né, ela para de exigir, para de ter expectativas, ela olha para a realidade, concorda com o marido do jeito que é, por exemplo, e ela muda, aí o marido muda. É uma consequência da maneira dela lidar, percebe? E às vezes ela só numa sessão de constelação que ela precisa perceber que quem precisa mudar é ela, não é? E a relação fica boa, não precisa divorciar, não precisa brigar, não precisa mais nada, né? Então é isso que acontece. E isso tem muito a ver com o emocional. Eu vim aqui para falar de divórcio, porque esse mês eu estou falando de relacionamentos de casal, e quando a gente separa de alguém, às vezes a gente separa só daqui para fora, da boca para fora, a gente separa só da no papel, mas a alma fica ligada, né, e quando a gente fica ligada com alguém, as outras relações, elas ficam truncadas. Em vez de você ir para uma outra relação sozinho, você leva a pessoa que você não conseguiu desligar dela junto da outra relação. E isso pode ficar pesado para a nova relação, né. Ah, como que eu sei que eu estou levando? Primeiro, quando eu me separo de alguém, eu preciso agradecer. Agradecer, Sheila, estou me separando, às vezes a pessoa me traiu e eu preciso agradecer. Sim, agradecer todo o processo de evolução, né. Às vezes as traições podem ser lealdades familiares e às vezes, já facilitei muitas constelações onde a pessoa vem falando de traição, mas a pessoa, né, que vem para a constelação falando que foi traída, muitas vezes ela não estava de alma presente dentro da relação, ela só estava de corpo presente, porque a essência dela estava ligada com uma dor do sistema familiar, por exemplo, cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando dos irmãos, isso na alma, no inconsciente. E por isso ela não conseguia estar presente. Então, muitas vezes, a outra parte fica ali esperando a pessoa, né. Ela é uma boa esposa, por exemplo, ele é um bom marido, ele contribui, faz as tarefas, tem namoro na relação, mas a alma, a essência não está ali. Então o outro fica esperando, "estou esperando você vir, estou esperando você vir, estou esperando você vir". E às vezes vai se distrair para esperar, né. E quando essa pessoa consegue perceber que ela precisa estar presente de corpo e alma na relação, aí o outro pode olhar. Então, por isso a gente precisa agradecer. Obrigado de você estar comigo, mesmo eu não estando de alma aqui nessa relação. Eu não sabia que eu estava envolvida com uma dor muito grande. Às vezes alguém que morreu, né, um irmão, às vezes até um irmão que não pôde nascer, essa dor fica na vida da pessoa. Ela vai vivendo, ela vai ter uma profissão, terá uma relação conjugal, pode ser mãe, pai, mas às vezes tem algo que não deixa ela estar inteira ali, né, e por isso às vezes acontecem discussões, né, às vezes o outro está falando: "Vem para a relação", e a pessoa está lá num velório eterno de alguém que ela não conseguiu resolver dentro dela isso. Então, a constelação ajuda ela a resolver esse luto, para que ela saia desse velório e venha para a relação, entende? Percebe? Então é muito importante, muitas vezes, se vocês têm conflitos entre, né, conjugais, dá uma olhada para isso. Às vezes é algo tão simples, né?
Às vezes é necessária a separação mesmo, né, porque às vezes a pessoa, né, o casamento pode ter sido um veículo para chegar em algum lugar, para conseguir alguma coisa, ou ter um filho, por exemplo, ou ter um status, ou poder colocar aqui na rede social, casado, para que para provar para as pessoas que você consegue isso. E não é o motivo verdadeiro que é de estar junto com alguém, de ter um companheirismo, de sonhar junto, de viver, né. E, às vezes, isso é a primeira vista, a segunda vista é fugir de casa. Eh, tem Ns motivos que não é o motivo verdadeiro de querer estar com o outro, né. E as escolhas, às vezes as pessoas deixam um grande amor, mas pela característica da pessoa, ou pela pessoa ser independente, ou por qualquer outro motivo, a gente abre mão daquele grande amor e vai, encontra outra pessoa, e essa pessoa é mais o meu jeito, tem mais o que eu preciso, eu acabo ficando com ela. Mas o meu grande amor fica lá, latente em mim, e aí isso também é percebido, a alma ficou lá naquela relação que não pôde ser vivida. E aí vem para uma relação. Então a gente precisa agradecer a pessoa que viveu comigo mesmo parte minha não está dentro dessa relação, né. Além de agradecer, dizer sim para essa pessoa: "Sim, tudo bem, eu concordo com tudo que aconteceu. Sim, eu assumo meus 50% de erro da nossa relação acabar, da contribuição dessa relação acabar. Não é só culpa do outro. Quando a gente culpa só o outro, existe aí uma imaturidade. E essa imaturidade perdura nos outros relacionamentos, né. Quando a gente se faz de vítima, ou tem pessoas que até se faz de salvador, assim: "A culpa é toda minha, eu que não soube lidar". Não, onde tem 2 pessoas, tudo é compartilhado, até mesmo o motivo da separação. E outra coisa, falar para essa pessoa, falar talvez mais para você do que para a pessoa: eu te libero para que você seja feliz. Obrigada, nós encerramos aqui. Você não me deve nada". É assim que acontece nas relações que estão sendo separadas? "Você não me deve nada, e eu não te devo nada", né. Eu percebo, assim, que muitos divórcios, né, às vezes eles ficam brigando lá por causa do cachorro, por causa do móvel tal que estava dentro da casa. Na verdade, eles não estão brigando pela questão material, eles estão brigando com aquilo que eles não conseguiram resolver dentro deles, né, que está levando uma parte deles ali naquela briga, naquela divisão, né. E na verdade eles estão querendo que um fale para o outro: "Olhe para mim agora, pelo menos agora". Né, me respeite agora, me libere agora, né. E o que menos acontece numa separação é dizer que você seja feliz, né, mas quando fala é: "Que você seja feliz", não é isso, é de verdade, né. "Obrigada, você merece ser feliz, nós não conseguimos ser felizes, pelo menos agora no fim, em algum momento nós fomos muito felizes e reconhecer isso é bom, principalmente quando tem filhos, né. Eu amei o seu pai, eu amei a sua mãe, ela fez parte da minha história, nós tivemos bons momentos juntos". Quando se fala isso para os filhos, né, depois de um divórcio, os filhos ficam felizes, né, de saber que eles participaram de uma história onde tinha amor, né. Ai, mesmo se foi um namoro, mesmo se foi pouco tempo, eu quando encontrei eu gostei muito da sua mãe, eu gostei muito do seu pai, né, por isso nós tivemos você. Quando eu estava grávida, foi muito bom, seu pai fazia carinho na barriga, conta as verdades, né. Ou eu gostei, a criança não precisa saber de detalhes, né, mas quando nós decidimos, né, foi uma relação muito boa, né, na sua concepção, foi legal, foi bom, né, você foi muito amada minha filha, isso é importante falar para os filhos, né, contar, porque os filhos ficam vendo só as discussões, as brigas, fica vendo só aquilo que foi difícil,
e parece que ele é culpado de tudo, as crianças, né, principalmente as crianças pequenas que têm tudo em torno dela, né, tudo o motivo foi ela, né, às vezes ela não quis tomar banho naquele dia que a mãe pediu, naquela hora, e o pai foi embora naquele dia, ela acredita que foi porque ela não quis tomar banho, né. Eu sei porque, com o programa de saúde mental para as crianças, muitas crianças falavam, né. O dia que eu tirei nota baixa na escola, meu pai foi embora, né. Minha mãe falava que ela ia embora, que ela não aguentava a gente, aí ela foi internada e morreu, né, então, é porque eu sou culpada. Então, as crianças têm muito essa questão de culpa e elas precisam ser consideradas, validadas e falar coisas boas da relação do pai e da mãe, e não só coisas ruins, né. Que a gente sabe, se a gente fala do pai ou da mãe coisas ruins para o filho, está falando dele, ele se sente, né, 50% dele não presta. Então, é liberar de verdade o outro, para que o outro seja feliz, né, agradecer, né, fechar mesmo essa relação. Porque se você ainda acha que o outro te deve, que o outro fez algo que te prejudicou, que o outro fez algo que você não deveria fazer, né, aí você continua ligada a ele, né, só muda a frequência. Né, do amor vai para o ódio, vai para a raiva, e isso continua, essa ligação continua. E você leva ele para onde você for, para as relações novas que você for, para os estudos, para todo lugar, né. Isso se você não ficar encontrando com ele nos lugares onde você for, né, ou sabendo dele, né. Então, se desligar de alguém é poder agradecer tudo como foi. Ah, parece difícil? É um exercício, mas experimente, para que você possa também estar livre para uma outra relação, né, melhorada ou não. Bom, eu deixo aqui, encerro aqui essa live, espero que o que eu falei possa servir de reflexão. Não é uma verdade, eu fico aberta, se alguém quiser me chamar no direct, se alguém quiser me chamar, né, no WhatsApp para bater um papo sem compromisso, eu estou à disposição. Eu já estou preparando os meus materiais para abrir matrículas para a próxima turma 17 da Extensão Universitária em Constelação Familiar Sistêmica, onde você, mesmo que você não queira ser constelador, consteladora, você pode participar do curso de uma forma para o desenvolvimento pessoal. As pessoas falam que é muito profundo, né. Hoje, com a turma 16, nós vamos para o módulo 3, onde nós vamos falar da nossa relação com pai e mãe. É um dos módulos mais densos, olhar para pai e mãe de uma forma a ponto de concordar com eles do jeito que eles são, não é algo tão fácil assim, mas é um módulo, eu acredito que é o módulo mais desafiador, né, é o módulo mais desafiador aí que a gente tem, mas também é um módulo que ajuda a gente a evoluir, né. Quando a gente tem uma ótima relação com os nossos pais, a gente cresce, a gente evolui, a gente permite, né, que o melhor da gente aconteça. Bom, obrigada, Luiz, obrigada a todos que passaram por aqui, Elaine, Ana, Mari, seja muito sejam felizes e até breve, quinta-feira de manhã estarei aqui novamente, se tudo der certo. Beijo, um ótimo dia. Um ótimo dia.